Você sente esse silêncio quando tudo para. Não o silêncio externo, mas aquele que sobra quando ninguém chama, ninguém responde, ninguém percebe. É aí que muita gente quebra. Confunde ausência com fracasso. Confunde estar só com ser pequeno. Mas existe uma diferença brutal entre solidão e solitude, e ela decide quem você se torna quando ninguém está olhando. Se você entender isso agora, sua relação com pessoas, poder e respeito nunca mais será a mesma. Inscreva-se no canal se esse tipo de conteúdo fala com você e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. A solidão dói porque nasce da carência. Ela surge quando você precisa que alguém esteja ali para validar sua existência. Quando o silêncio vira rejeição. Quando a ausência do outro soa como prova de que você não é suficiente. A solidão cria ansiedade, comparação, apego. Ela faz você aceitar migalhas emocionais só para não encarar o vazio. Ela te empurra para conversas rasas, relações fracas, vínculos baseados em medo de perder. A solidão deixa sua postura menor, seu olhar mais baixo, sua presença mais necessitada, e pessoas sentem isso sem você dizer uma palavra. Já a solitude não pede nada. Ela não implora a companhia. Ela escolhe o silêncio. A solitude é quando você está só, mas inteiro. Quando o tempo sozinho não te ameaça, te fortalece. É no isolamento consciente que você se ouve sem ruído, que suas decisões deixam de ser reações, que sua mente desacelera e seu eixo volta para o lugar. A solitude não te afasta do mundo, ela te prepara para ele. Quem domina a solitude entra em qualquer ambiente sem pressa, sem ansiedade, sem a necessidade de provar algo. O problema é que a maioria foge desse estado. As pessoas preenchem cada minuto com distração porque têm medo do que podem encontrar quando ficam sozinhas. Medo de encarar a própria incoerência. Medo de perceber que vivem para agradar. Medo de descobrir que construíram uma identidade baseada na aprovação alheia. A solidão escancara esse vazio. A solitude te obriga a encará-lo e reconstruir. Quando você passa tempo suficiente consigo mesmo, algo muda. Você começa a filtrar melhor quem entra. Seu padrão sobe, seu silêncio ganha peso. Você já não responde tudo, não explica tudo, não se oferece o tempo inteiro. Isso cria respeito. Não porque você se afasta por jogo, mas porque você não precisa. Necessidade repele. Autossuficiência atrai de forma silenciosa e inevitável. A solitude também revela quem você é sem plateia, sem likes, sem mensagens, sem validação. É aí que nasce a verdadeira autoridade pessoal. Não a autoridade de quem fala alto, mas de quem sustenta a própria presença. Pessoas assim não competem por atenção. Elas atraem atenção pela calma, pela clareza, pela firmeza interna. Quem confunde solidão com solitude tenta preencher o vazio com pessoas erradas. Quem entende a diferença usa o vazio como ferramenta de lapidação. Um foge do silêncio. O outro o utiliza como treino mental. Um se sente abandonado. O outro se sente livre. Um se encolhe. O outro se expande. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais confortável você fica consigo mesmo, menos você tolera desrespeito. Não por arrogância, mas porque você sabe o seu valor sem precisar que alguém confirme. Você aprende a ir embora sem drama, a ficar em silêncio sem culpa, a esperar sem ansiedade. Isso muda completamente a dinâmica de poder em qualquer relação. A solidão te torna reativo. A solitude te torna estratégico. A solidão te faz correr atrás. A solitude faz você ser escolhido. Não porque você manipulou, mas porque você se posicionou internamente. Quem domina a própria mente no silêncio nunca se perde no barulho do mundo. Quando você aprende a ficar só sem sentir falta, algo profundo acontece dentro de você. A urgência desaparece. Você já não responde mensagens por impulso. Já não aceita convites por medo de ser esquecido. Já não se molda para caber. E essa mudança é silenciosa, mas perceptível. As pessoas sentem quando alguém não precisa delas para se sustentar emocionalmente.
Isso altera o jogo inteiro. A solitude afia seu critério. Você passa a observar mais do que falar, a escutar mais do que reagir. O silêncio deixa de ser constrangimento e vira filtro. Quem não tem conteúdo se incomoda. Quem tem, se aproxima com cuidado. A solitude expõe intenções. Ela separa quem quer somar de quem só quer ocupar espaço. E você começa a perceber que muita gente não sente sua falta, sente falta da utilidade que você tinha. Esse é um dos momentos mais desconfortáveis do processo. Quando você percebe que algumas relações só existiam porque você estava disponível demais, gentil demais, acessível demais. A solitude te mostra isso sem anestesia. E dói, mas também liberta, porque você entende que presença verdadeira não precisa ser implorada. Ela acontece naturalmente quando há valor mútuo. A solidão faz você se explicar demais. A solitude ensina a se retirar no tempo certo, sem discursos, sem justificativas longas. Quem tem eixo interno não negocia dignidade. Não insiste onde não é respeitado. Não corre atrás de atenção. Isso cria uma aura diferente. Não é mistério forçado. É consequência de alguém que se basta. Existe poder em não preencher o silêncio. Existe autoridade em não responder imediatamente. Existe força em não mostrar tudo o que você pensa ou sente. A solitude treina isso. Ela te ensina a sustentar o desconforto inicial até que ele vire clareza. Até que sua mente pare de buscar estímulo externo e comece a organizar prioridades internas. E quanto mais você se conhece, menos você se perde em pessoas. Menos você aceita jogos emocionais. Menos você tolera ambiguidade. A solitude elimina ruídos. Ela te faz enxergar padrões. Você começa a perceber quando alguém só aparece quando precisa, quando alguém some quando você impõe limites. Isso não te revolta, não te entristece, apenas te informa. A solidão cria dependência emocional. A solitude cria independência emocional. E independência emocional não te torna frio, te torna seletivo. Você continua sentindo, mas não se desorganiza. Continua se importando, mas não se abandona. Continua aberto, mas não vulnerável a qualquer um. É por isso que pessoas em solitude parecem mais calmas. Não porque a vida delas seja mais fácil, mas porque elas não terceirizam sua estabilidade. Elas não entregam o volante da própria mente para o humor de terceiros. Elas entendem que quem controla suas emoções, controla suas decisões. E quem controla suas decisões, controla seu destino. A maioria das pessoas evita ficar sozinha porque confunde solitude com rejeição. Mas solitude não é exclusão. É escolha. É dizer não para o excesso, para o ruído, para o superficial. É criar espaço para o que importa. Para pensamento profundo. Para autodomínio. Para visão de longo prazo. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Você não se torna forte cercado o tempo inteiro. Você se torna forte quando aprende a sustentar sua própria companhia. Quando o silêncio deixa de ser ameaça e vira base. Quem foge da solitude permanece emocionalmente frágil. Quem a abraça desenvolve presença. E presença não se ensina. Se constrói. Em silêncio. A solitude começa desconfortável porque ela desmonta as máscaras. Sem distração, sem ruído, sem gente por perto, sobra você. Sobra a forma como você pensa, como você reage, como você se trata quando ninguém está olhando. É nesse ponto que muitos desistem. Voltam correndo para qualquer barulho, qualquer conversa, qualquer companhia que anestesie a mente. Não porque estejam bem, mas porque ainda não aprenderam a se sustentar. Quem permanece na solitude passa por uma transição silenciosa. Primeiro vem a inquietação, depois o tédio. Em seguida, a clareza. Pensamentos que antes estavam soterrados começam a subir. Decisões adiadas exigem resposta. Verdades incômodas aparecem. Você percebe onde está se sabotando, onde está se vendendo barato, onde está se mantendo pequeno para ser aceito. A solitude não acusa, ela revela.
É nesse processo que nasce o autocontrole. Você começa a perceber seus impulsos antes de agir, seus gatilhos antes de explodir, suas carências antes de se apegar. Isso muda sua postura no mundo. Você já não reage a provocações, já não entra em disputas inúteis, já não precisa vencer discussões para se sentir superior. O silêncio vira sua resposta mais forte. Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que falam mais, mas as que sabem quando não falar. Não explicam tudo, não se justificam por existir, não se defendem de ataques que não merecem resposta. Isso não é indiferença, é maturidade. É saber onde vale investir energia e onde não vale nenhum segundo de atenção. A solitude também redefine sua relação com o tempo. Você para de desperdiçá-lo tentando agradar. Para de preencher agendas com compromissos que não acrescentam. Começa a proteger seus horários, seu descanso, sua mente. E isso incomoda quem se beneficiava da sua disponibilidade. Algumas pessoas vão te chamar de distante, outras de frio. Nenhuma delas entende que você apenas parou de se abandonar. E aqui está um ponto crucial. Quem aprende a ficar bem sozinho se torna perigoso para relações tóxicas. Manipulação perde força. Chantagem emocional não funciona. Ameaças de afastamento não causam pânico, porque você já sabe viver sem. Você já treinou o desapego, já construiu base interna. Isso não te isola, te fortalece. A solidão te faz se sentir excluído. A solitude te faz se sentir completo. Um estado te enfraquece, o outro te centra. Um te leva a aceitar qualquer coisa para não ficar só. O outro te faz recusar o que não condiz com seu valor. E essa diferença muda tudo. Seu corpo muda, sua linguagem muda, sua presença muda. Quando você entra em um ambiente sem precisar ser notado, você se torna notável. Quando você não força a conexão, você cria curiosidade. Quando você não busca a aprovação, você inspira respeito. Isso não é estratégia social, é consequência interna. Pessoas sentem quando alguém está confortável no próprio eixo. A solitude não te afasta do amor, ela te prepara para ele. Porque quem se conhece não se perde no outro. Quem se respeita não aceita menos. Quem se basta, escolhe, não implora. E quando duas pessoas inteiras se encontram, a relação não é baseada em medo de perder, mas em vontade de compartilhar. O mundo ensina que estar sozinho é fracasso. A solitude ensina que é preparação. Preparação para decisões melhores, relações mais limpas, postura mais firme, mente mais clara. Quem atravessa esse caminho não volta igual. Volta mais silencioso, mais seletivo e muito mais forte. Depois que você atravessa a solitude, algo definitivo acontece. Você para de se sentir em dívida com o mundo. Para de achar que precisa provar valor o tempo inteiro. Para de mendigar atenção disfarçada de simpatia. Sua energia muda porque sua referência muda. Antes, você se media pela resposta dos outros. Agora, você se mede pela própria coerência. E isso é libertador. Você começa a perceber que muita ansiedade vinha do excesso de expectativa. Expectativa de resposta, de reconhecimento, de reciprocidade. A solitude quebra esse ciclo. Ela te ensina a agir sem esperar aplauso, a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê. E esse é o tipo de disciplina que constrói poder real. Não o poder exibido, mas o sustentado. A solidão te deixa vulnerável à manipulação porque você teme perder. A solitude te torna imune porque você não depende. Quando alguém se afasta, você não corre atrás. Observa, analisa e decide se faz sentido manter espaço aberto. Essa calma assusta quem vive de controle emocional. Porque controle só funciona em quem tem medo de ficar só. Você também aprende algo essencial. Nem toda ausência é perda. Às vezes, é limpeza. Pessoas que somem quando você muda de postura não estavam ligadas a você. Estavam ligadas à versão acessível demais que você deixou para trás. E isso não é motivo de luto, é sinal de evolução. Crescimento real exige desapego real.
Com o tempo, você passa a falar menos sobre si, a prometer menos, a explicar menos. Suas ações ficam mais alinhadas, seu olhar mais firme, seu corpo mais presente. Isso cria uma autoridade silenciosa que não se ensina em livros, nem se aprende imitando ninguém. É construída na prática diária de se respeitar, mesmo quando seria mais fácil ceder. A solitude também muda como você lida com rejeição. Ela deixa de ser pessoal. Você entende que nem tudo é sobre você, que nem todo afastamento é crítica, que nem toda porta fechada é fracasso. Isso te dá liberdade emocional. Você não carrega ressentimento, não guarda mágoa, apenas segue, leve, focado, centrado. E é nesse ponto que a vida começa a responder diferente. As pessoas certas se aproximam com mais cuidado, as erradas se afastam sem conflito. As oportunidades surgem porque você não está disperso. Sua mente está clara. Seu tempo está protegido. Sua energia não está espalhada em excesso de gente, excesso de conversa, excesso de ruído. A diferença entre solidão e solitude define se você vive reagindo ou escolhendo. Se você vive carente ou inteiro. Se você se dobra para caber ou se mantém firme para ser respeitado. Um estado te prende, o outro te liberta. Um te enfraquece aos poucos, o outro te fortalece em silêncio. No fim, a solitude não é sobre estar sozinho, é sobre estar alinhado. Alinhado com seus valores, com seus limites, com seu ritmo. Quando isso acontece, você não teme o silêncio, você o domina. E quem domina o próprio silêncio nunca é dominado pelo caos externo. A maioria vai continuar fugindo de si mesma, preenchendo vazios com distrações, confundindo companhia com conexão. Você não. Se chegou até aqui, é porque algo em você já entendeu. A solitude não te isola do mundo. Ela te devolve para ele mais inteiro, mais consciente e impossível de ser ignorado.